e as estrelas que cintilam é o amor de nosso Deus. No imenso azul celeste, infindo em seu fulgor, mas não poderá jamais comparar ao teu amor, Senhor. Lá no vale entre as montanhas, cada dia cresce a flor. Vejo então o teu cuidado, teu amor e proteção. Senhor, Senhor, vem agora abençoar. Em tuas mãos me entrego, minha vida vem guiar. Senhor, vem agora abençoar. Em tuas mãos me entrego, minha vida vem guiar. Minha vida vem All things are possible. Mensagem: o selo de Deus. Parágrafos 75 ao 100. Living. All things are possible. A dozen royal Catholics sitting here last night. No mínimo, uma dúzia de leais católicos sentados aqui a noite passada. They sat still and listened. They're sincere. They're hungry. Eles se sentaram quietos e ouviram. Eles são sinceros. Eles estão com fome. Now, you can't argue with the priest. You won't argue. Because the priest, if the church says anything different from this Bible, the church is right. Agora, não se pode argumentar com um sacerdote. Ele não argumentará, porque um sacerdote... Se a igreja diz qualquer coisa diferente da Bíblia, a igreja está certa. To me, the Bible's right and the church is wrong. See? Para mim,
A Bíblia está certa e a igreja está errada. Está vendo? You can't argue with them. There's no way of arguing. There's no way of discussing or debating. Não se pode argumentar com eles. Não tem jeito de argumentar. Não tem jeito de discutir ou debater. Because they believe what the church says, that's it. That's it. What the church says. No matter what the Bible says, it's what the church says. Porque eles creem o que a igreja diz, assim é. Assim é o que a igreja diz, não importa o que a Bíblia diga, é o que a igreja diz. They believe the church, we believe the Bible. Eles creem na igreja, nós cremos na Bíblia. Now we find out that she was called, the church was a woman. Agora descobrimos que ela foi chamada, a igreja era uma mulher. And she was called the flat, vulgar word of whore. And then she was a mother of harlots. E ela foi chamada pela relés e vulgar palavra meretriz. E então, ela era a mãe das prostituições. And we find out that the Catholic Church was the first mother church. E descobrimos que a Igreja Católica foi a primeira igreja-mãe. She is exactly what she said she was. Ela é exatamente o que ela disse que era. She is the first church to ever be organized. Ela é a primeira igreja que já foi organizada. When God ever organized religion, it was the Catholic Church. Quando Deus alguma vez organizou a religião, isto foi a Igreja Católica. The first organization was ever organized in the world of Christian religion. The Catholic Church. A primeira organização que alguma vez foi organizada no mundo da religião cristã, a Igreja Católica. Now, and then finally she was a mother of harlots. Agora, e então, finalmente, ela foi a mãe das prostituições. She gave birth unto churches after her because they couldn't have been boys, they had to be girls. Ela deu à luz igrejas depois dela porque elas não podiam ter sido meninos. Elas tiveram que ser meninas. And we find out that the Protestant church is a product of the Catholic Church. E descobrimos que a igreja protestante é um produto da igreja católica. The Church in the Scriptures. And looking at your history book, we see that the Protestant church is a product. Esquadrinhando as escrituras e olhando em seu livro de história, vemos que a igreja protestante é o produto. And the Protestant can't harlot the Catholic because the both says they are harlots and whores. E os protestantes não podem ralhar com a igreja católica porque, de ambos, diz que são prostitutas e meretriz. That's flat. But that's thus saith the Lord. Right. Isso é vulgar, mas isso é assim diz o Senhor. Isso mesmo. What did he said? Let us, in the United States, they said, let us make an image unto the beast. Observem então, ele disse, façamos, nos Estados Unidos, eles disseram, façamos uma imagem à besta. If the beast was a power and the power was an organization, se a besta era um poder e o poder era uma organização, not taking theory now, that's the word of God. Não tomando teoria agora, essa é a palavra de Deus. The organization of the Catholic Church organized themselves together and made agree. A organização da Igreja Católica os organizou juntamente e fizeram de acordo. And they set what they call the early fathers together and organized the Catholic Church and made a ritual and what they believed and what they would teach, a universal belief. E sentaram juntos o que eles chamam os pais primitivos e organizaram a Igreja Católica e fizeram um ritual e o que eles criam e o que eles ensinariam, uma fé universal. And they forced it to people by punishment. E impuseram isto ao povo através de punição. And then when Martin Luther come out, seeing the Spirit of God leading out, e então, quando Martinho Lutero saiu, vendo o Espírito de Deus guiá-lo para fora, instead of letting the people stay free, he organized the church. An image likened unto the beast. A political power likened unto ao invés de deixar o povo permanecer livre, ele organizou a igreja. Uma imagem semelhante à besta, um poder político semelhante a ela. Instead of letting the people walk as God gives life, they organized under a discipline
and they have to stay to that distance. Ao invés de deixar o povo caminhar na medida em que Deus dá luz, eles se organizaram sob uma disciplina, e eles têm que permanecer naquela disciplina. God moved right out into the Methodist Church. Deus se mudou diretamente para a igreja metodista. The Methodists had a revival that swept the world. Os metodistas tiveram um reavivamento que varreu o mundo. The Holy Spirit with them, teaching sanctification. O Espírito Santo com eles, ensinando santificação. And the first thing you know, when they did that, then they organized the church, made an image unto the beast. E a primeira coisa que se nota, quando eles o fizeram, então eles organizaram uma igreja, fizeram uma imagem à besta. Right, a political organized power. To bind the people of God to a creed instead of being free to worship and walk in light as light is stored on their path. Amen. Isso mesmo, um poder político organizado para subjugar o povo de Deus a um credo, ao invés de ser livre para adorar e caminhar na luz à medida que a luz fosse derramada em seu caminho. They set them back in that age. Eles os fizeram parar naquela era. That was fine light for there. That was the light for the Pergus church. Aquela foi uma ótima luz para lá, aquela foi a luz para a igreja de Pérgamo. But what about the Philadelphian church? That's another light. Mas e a igreja de Filadélfia? Essa é uma outra luz. But you see, regardless of how much they organized, God moved right out in the church age anyhow. Mas vejam vocês, não obstante o quanto eles se organizaram, Deus se moveu diretamente para fora nesta era da igreja, de todos os modos. Amen. Sent a man out named John Wesley. Luther couldn't follow it because he didn't believe it. He's already organized back here. Mandou sair um homem chamado João Wesley. Lutero não pôde seguir isto porque ele não cria nisto. Ele já estava organizado aqui atrás. Then when John Wesley organized the type and got to a place, it was time for this church age to come in. Então João Wesley organizou tão firmemente e chegou a uma condição. Era tempo para esta era da igreja entrar. God sent the Pentecostal group. Well, here was the baptism of the Holy Spirit. Deus enviou o grupo pentecostal. Saíram aqui com o batismo do Espírito Santo. Oh, the Methodists said, we can't go with that. We don't believe in that stuff. Oh, no. Os metodistas disseram, não podemos acompanhar isso. Não cremos naquela bobagem. Não. This is the light that's walking here. Here's the light way over here now. Porque esta é a luz em que eles estavam caminhando aqui. Aqui é a luz para este aqui agora. We're going on towards the setting of the sun. Estamos indo na direção do pôr do sol. Remember the prophet said, it'll be a day that'll be cloudy, neither night or day, but in the evening it shall be light. Recordam o que o profeta disse? Será um dia que será nublado, nem noite nem dia, mas no tempo da tarde haverá luz. The light that once shined in the eastern country to the Jews, and the Jews are an eastern people, is shining on the Gentiles, the same light, the same Holy Ghost in the last days over here. The same baptism of the Spirit. A luz que uma vez brilhou na região oriental para os judeus, no Oriente, os judeus são um povo oriental. Está brilhando sobre os gentios a mesma luz, o mesmo Espírito Santo, nos últimos dias por aqui. O mesmo batismo do Espírito Santo. We've been down through all these ages through here, we're either light or dark, kind of a cloudy, gloomy day, but like here, as the light shines just the same as it did there. Temos atravessado todas estas eras aqui, onde não é nem luz, nem tempo de escuridão, mas um dia nublado, obscuro. Mas bem aqui, a luz brilhou exatamente do mesmo modo como lá. That's why if you look upon as jasper and sardis stone, alpha, omega, the beginning and the ending, he which was, which is, and shall come, spring of David, the morning star. É por isso que ele era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, alfa, ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz e geração de Davi, a estrela da manhã. There it is. I hope you see it. Aí está. Espero que vejam isto. And remember that we found without one mistake that the mark of the beast is a mark of apostasy.
E recordem que descobrimos sem nenhum erro que a marca da besta é uma marca de apostasia. That is, church members hanging to their church instead of walking in the light. They reject light and there's nothing left but darkness. Isto é, membros de igreja agarrando-se às suas igrejas ao invés de caminhar na luz. Eles rejeitam a luz e não sobra nada senão trevas. Right, both Catholic and Protestant. Isso mesmo, tanto católicos como protestantes. There was a beast, a whore, and she had harlot daughters. Há uma besta e uma meretriz, e ela tem filhas prostitutas. And these harlot daughters, when they broke forth, they were virgins in the light of that day, and they organized and bringing people down here, back in the earth, making them the same kind of thing that Rome was in the beginning. E estas filhas prostitutas, quando elas surgiram, elas eram virgens da luz daquele dia, e elas se organizaram, e trazendo pessoas até aqui, de volta até aqui, tornando-as o mesmo tipo de coisa que Roma foi no princípio. The Bible said so. A Bíblia diz que sim. The beast and an image to the beast, the letter of his name, and so forth. A besta e uma imagem à besta, a letra do seu nome, e assim por diante. How we went through the whole thing last night, and the Bible plainly, not somebody's theory. Como estudamos a coisa toda a noite passada, e a Bíblia claramente, não a teoria de alguém, But the Bible laid it out that seven-head, ten-horned beast Rome was there at Rome, and was he which was, which is not, and which is, and which is not, one pope after, and shall go into perdition. mas a Bíblia declarou que aquela besta com 7 cabeças, 10 chifres, vem de Roma. Estava lá em Roma e era aquele que foi e já não é, e já não é. Um papa após outro, e vai à perdição. And find out that same old woman brought forth some girls E descobrimos que aquela mesma mulher velha deu à luz algumas meninas. who were virgins in the beginning, walking in what light they had, and then they began to act like prostitutes and went right back doing the same thing their mammy does. Exactly. Exactly. Elas eram virgens a princípio, caminharam em qualquer que tenha sido a luz que tiveram, e então elas começaram a atuar como prostitutas e regressaram fazendo a mesma coisa que sua mamãe faz. Exatamente. Deixem-me dizer-lhes uma coisa, mulheres. Listen, you might not have so much confidence in me now when I blast these things out. It's not to hurt you, it's to help you. Ouçam, vocês talvez não tenham tanta confiança em mim agora quando censuro estas coisas, e não é para feri-las, é para ajudá-las. But when you see people, the churches today, permitting their women Mas quando se vê pessoas, as igrejas hoje, permitindo suas mulheres, I'm going to get to the man too. agora eu vou chegar aos homens também, But permitting their women to do the way they do today and then professing Christianity, mas permitindo que suas mulheres façam da maneira que fazem hoje e professando o cristianismo, I don't blame you women. I will after tonight. eu não censuro vocês, mulheres, eu o farei depois de hoje à noite. But look, I don't blame you women now. Mas vejam, eu não censuro vocês, mulheres, agora. But my sister, a lot of these seminary teachers up here, cemetery teachers or whatever you call it, from up here somewhere, is only letting you walk in those delusions. Mas, minha irmã, muitos destes professores de seminário aqui em cima, ou professores de cemitério, ou o que quer que você chame isso, de algum lugar aqui de cima, estão apenas deixando vocês caminharem nessa desilusão. The Bible said they were blind leading the blind. It's true. A Bíblia diz, eles eram cegos, guiando os cegos. É verdade. Amen. Now, and Jesus seeing this, and knowing that some of those Protestant churches would walk right straight up to the gate of light and turn away. Agora, e Jesus vendo isto e sabendo que algumas daquelas igrejas protestantes caminhariam até o portão de luz e se afastariam, Jesus in Matthew 24:24
said that it'd be so, the Antichrist would be so close like the real one to deceive the very elect, if it's possible. Oh, help us, Lord. Jesus, em Mateus 24:24, disse que seria deste modo. O anticristo seria tão parecido com o verdadeiro que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Now, see, Romanism, Catholicism, oh, it knocked some of you Protestants in the head. Agora veja, romanismo, catolicismo, golpeou alguns de vocês protestantes na cabeça. But a man's got a little bit of grace about him, know a little about the Bible, he'll shun and walk away. That's right. Mas um homem que tenha um pouquinho de graça em si, conheça um pouco acerca da Bíblia, ele evitará e se afastará. Isso mesmo. It's a little, it's black to him. He knows there's nothing all that stuff that they teach, there's no scripture to it. Sua fascinação é negra para ele. Ele sabe que aquilo não tem nada, toda aquela coisa que ensinam. Não há nenhuma escritura para isto. Now and then they hit a little bit. The biggest lie was ever told had a lot of truth in it. De vez em quando eles acertam um pouquinho. A maior mentira que já foi contada tinha muita verdade nela. That's right, the first one, Satan talking to Eve, he told a lot of truth. Isso mesmo. E a primeira, Satanás falando com Eva, ele falou muita verdade. You had it right at the bottom of it, you had a lie that condemned her and ruined the whole generation, the whole creation. Right. Mas ele tinha como que a essência disto, ele tinha uma mentira que a condenou e arruinou a geração inteira, a criação inteira. Isso mesmo. You have to watch that. It's got to come truth here, truth here, truth here, truth there. É preciso observar isso. Tem que vir a ser verdade aqui e verdade aqui, verdade aqui e verdade lá. Every bit of it the truth, lining up the same all the way through. Amen. Cada pedacinho disto, a verdade, alinhando-se igualmente do começo ao fim. And then how people can see the early church back there was lit with that lampstand candlestick, and then over here see the same thing happening back there, and the Word of God saying it would be Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. E então, como as pessoas podem ver que a igreja primitiva lá atrás foi acesa com aquele castiçal, e então por aqui vem a mesma coisa acontecer que aconteceu lá atrás, e a palavra de Deus dizendo que seria Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje e eternamente. And refuse it, it goes to show they have rejected light and walking in darkness. That ain't bad. E rejeitam isto? Isso serve para mostrar que eles rejeitaram a luz e estão caminhando em trevas. A única coisa que restou. It's true, my brother. É verdade, meu irmão. I don't say that to be smart. God knows that He knows my heart. I've got a ministry and lots before me yet. Não digo isto para bancar o sabido. Deus sabe, Ele conhece meu coração. Tenho um ministério e muitos diante de mim também. And knowing that someday at the judgment bar, I'm going to answer for these things. That's exactly right. E sabendo que algum dia no tribunal do juízo vou responder por estas coisas. É exatamente isto. I'll be found a false accuser, a false teacher, then God would condemn me. That's right. Eu seria considerado um falso acusador, um falso mestre. Então Deus me condenaria. Isso mesmo. If I do know the truth of these things and don't tell you, He'll condemn me then, sure enough. Mas se eu de fato conheço a verdade destas coisas e não lhes digo, Ele me condenará então com toda certeza. Let the watchman watch. If you fail to warn them, I'll require at your hand. But if you do warn and they go ahead, they'll die in their sins. But I won't require at your hand, you'll be free. Disse ao vigia, vigie, se você falhar em avisar, então eu requererei da sua mão. Mas se você de fato avisar e eles seguirem em frente, eles morrerão no seu pecado, mas eu não requererei isto da sua mão. Você estará livre. So we want to be careful that we know what's truth according to the Bible. Assim, queremos cuidar de conhecermos qual é a verdade de acordo com a Bíblia. And how that age started in, and what they did. And today to see the Protestant church right down exactly. E de como aquela era começou e o que eles fizeram. E ao ver hoje a igreja protestante exatamente na mesma linha. Looky here. It used to be a long time ago, in you holiness people, it was wrong for you women to cut your hair. Olhem aqui. Costumava ser muito tempo atrás, e vocês, povo da santidade, era errado para vocês, mulheres, cortarem seus cabelos. What become right about it?
O que estava errado e certo acerca disto? When the Bible said that if any woman cuts her hair off, her husband has the right to give her divorce. Quando a Bíblia diz que se qualquer mulher cortar seu cabelo, seu esposo tem direito de dar-lhe uma carta de divórcio. Plain teaching, but that's the Bible. Ensino franco, mas essa é a Bíblia. And you women get out here and cut your yard with overalls on and with man's garments. E vocês, mulheres, se põem aqui fora e cortam a grama do quintal de macacão e com roupas de homem. The Bible said, Almighty God said, a woman that will put on a garment that pertains to a man, it's an abomination, filth in the sight of God. And you do it. E a Bíblia diz, o Deus Todo-Poderoso disse que uma mulher que vista um trajo de homem é uma abominação imunda à vista de Deus. E vocês o fazem. And you smoke cigarettes, you go to dances and shows, and still belong to church. E vocês fumam cigarros, vocês vão a bailes e shows e ainda pertencem à igreja. You shows you took some sort of something, you are not marked in heaven, the Holy Spirit. Você mostra que tomou alguma coisa parecida, você não está marcada no céu, o Espírito Santo. After a while we get in there to show you different than that. Daqui a pouco chegaremos a isso e mostraremos a você algo diferente. Amen. Now, that's just a little thing. Agora, isso é só uma coisa pequena.